Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem aí com vocês? Boa noite, pessoal. Boa noite. Como vocês estão? Opa! A cadeira aqui deu uma mexida aqui. Vamos arrumar a cadeira, pronto. E aí, Lucas, tudo bem? Tudo bem, amor? Tudo bem? Pessoal chegando. Conseguiram dormir ontem depois da live? Confesso que eu demorei bastante para dormir. Tudo bem, Ivete? Tudo bem, Diegão? Glória a Deus. Flávio, tudo bem, gente? Boa noite. Como vocês passaram a noite? Esperar só uns segundinhos pra gente começar. Enquanto isso, já vou mostrar o livro de hoje, ó. Hoje nós vamos sortear esse livro aqui. Vamos sortear este livretinho do Timothy Keller. É um livro sensacional. Ó, até o pessoal do John Piper Brasil tá aqui. Que bênção, glória a Deus. Nilcinho, e aí, Nilcinho? Tudo bem, meu querido? Então, hoje, no final da live, a gente vai ser aquele mesmo esquema de ontem. É só postar na foto lá, colocar eu quero o livro da live de hoje. Eu quero o livro, eu quero o livro, eu quero o livro. Aí você vai colocar quantas vezes você quiser. Você colocar 20 vezes, 30 vezes. O que eu percebi é que o ganhador é o que mais coloca lá. Amém? Coloca comentário até travar. Assim a sua chance aumenta. Aí 10 minutinhos, sempre 10 minutinhos depois eu fecho da live e posto no story aqui quem foi o ganhador. Amém? Glória a Deus. E aí, a minha sogra? Que bênção, né? Hoje tá meio friozinho. Aqui no escritório tá bem friozinho, tá bem gelado aqui. Fala, Leandrão. Tudo bem, meu irmão? Como é que você tá? Ó, meu filho. Tá todo mundo conectado hoje, hein? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Espera só mais um minutinho, aí a gente começa. Enquanto isso, vai mandando um aviãozinho pro pessoal para comparecer aí com a gente, pra gente estar junto nesse estudo de Colossenses, que tem sido uma bênção. A gente tem entendido a supremacia, a suficiência em Cristo Jesus, a importância de adquirir conhecimento e o verdadeiro conhecimento que está nele, está em Cristo. A gente está estudando essa carta tão especial e tão maravilhosa. Fala, Felipe, direto da Austrália? É isso? Robson, e aí, Robson, Robinho, tudo bem, meu irmão? Família linda, abençoada, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E é isso, gente. Tô aqui, entrou no Siri, a Siri começou a falar aqui, rapaz. Glória a Deus. Vamos começar então? Em Brasília esfriou também? Rapaz, se Brasília esfriou, misericórdia. Aqui tá bem frio, aqui tá bem gelado. Marcinho, que bênção. A Paty tá aí, glória a Deus por vocês. Glória a Deus, glória a Deus. Bênção. Bênção demais. Vamos começar então? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite, por estarmos aqui mais uma vez reunidos, Senhor, juntos com meus irmãos, através dessa live, para que a gente possa crescer no conhecimento e na graça do Senhor, adquirir cada vez mais entendimento da Tua Palavra, que o Teu Espírito, Senhor, esteja ministrando aos nossos corações, nos dando entendimento, abrindo, Senhor, ó Pai, as nossas mentes, para que a gente possa compreender cada vez mais. Abençoe cada casa, cada lar, cada um que está conectado conosco nessa noite, que nós possamos ter uma noite abençoada, Senhor, cheios da Tua presença, Senhor, e do Teu conhecimento, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, né? Que bênção! De novo, final da live, eu vou sortear esse livro aqui para quem está conectado, né? E então no final eu vou explicar, é só colocar na última foto, a foto da live que eu postei hoje,
do segundo dia de live, é só colocar lá, coloca o máximo de vezes que você puder, coloca eu quero ganhar o livro, amém? O ganhador, aí o Du chegou, o ganhador do de ontem chegou, entrou, bênção, glória a Deus, amém, gente? Bom, contextualizando o que nós falamos ontem a gente introduziu aí, começamos a falar sobre essa carta maravilhosa de Colossenses que está ali na Ásia Menor, lembra como nós falamos, ali na Ásia Menor, a atual Turquia hoje, né, é uma cidade, uma regiãozinha pequena, né, entre algumas outras igrejas que foram instituídas, foram através do pastor Epáfras, que está lá com Paulo em Roma, foi justamente levar e falar sobre Colossenses, falar sobre Colossos para Paulo e sobre as dificuldades que ele estava enfrentando nesse momento. Por isso que essa carta é escrita. As igrejas que foram instituídas, né, por Epáfras foi Hierápolis e Laodiceia, né, as igrejas irmãs ali de Colossos, né, a gente estudou sobre Epáfras, que provavelmente ele se converteu quando Paulo estava em Éfeso, ali durante 2-3 anos que ele ficou ali, e pregou para os Efésios. Muitas pessoas se converteram ali, uma delas foi Epáfras. Então Epáfras vai até Paulo, lá em Roma. Chegando lá, provavelmente ele fica preso também de alguma forma, porque ele não consegue voltar. Quem traz essas cartas é Tíquico e Onésio. A gente falou também, Onésio, que é o escravo de Filemon, né, que vai se converter em Roma, vai ser obrigado a voltar pedindo perdão. A verdadeira conversão é através do arrependimento também. Um dos sinais da verdadeira conversão é o arrependimento. Onésio vai voltar e vai trazer essa carta também para o seu senhor Filemon. E aí a gente tem o contexto dessa carta que estudamos ontem. Paulo fez a saudação, falando da onde ele era, por que ele veio. Ele era um apóstolo do nosso Senhor. Depois ele deu ação de graças, e aí ele falou da tríade do cristão, da tríade que faz parte de todo crente, daquele povo que ele amava, que ele tinha um prazer, mesmo ele não conhecendo, porque não foi ele o fundador daquela igreja, como eu disse, foi Epáfras. Ele tem um amor e um zelo por esse povo. Então ele fala da tríade desse povo, que é a fé, o amor e a esperança que eles têm em Cristo Jesus. Ele vai exaltar esse fiel ministro Epáfras, que tem cuidado com zelo e tem conduzido esse povo. E depois ele vai orar pelos colossenses. Ele vai orar pelos colossenses, mostrando justamente a sua vontade, a vontade de que esse povo conheça, adquira conhecimento, adquira a gnose, adquira a verdadeira gnose, o verdadeiro conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. E a pergunta que nós fizemos ontem foi exatamente: o que Deus tem para minha vida? O que Deus reserva para minha vida? Qual é o meu chamado? Qual é o propósito das nossas vidas? E essa carta, essa oração, logo no capítulo 1, o Paulo já vai começando a dar a direção, vai nos mostrando a direção, o que é o verdadeiro conhecimento. O verdadeiro conhecimento está na pessoa de Cristo. A gente terminou ontem no verso 12 falando a herança dos santos na luz. Que luz é essa? A luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo. Amém? E aí, dando início ao nosso estudo de hoje, o nosso devocional de hoje, verso 13, abra sua Bíblia aí comigo, acompanha comigo para você não perder nada. No verso 13 diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas. Depois de tudo que a gente leu, depois da oração, ele vai dizer: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção e remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas.
Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia entre todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E vocês que do passado eram estranhos e inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Glória a Deus, que palavra espetacular. Essa palavra aqui é um poema, é um cântico que eles usavam muito na igreja naquele momento, para você ter uma ideia. É uma palavra que os cristãos daquela era usavam como cântico. É uma palavra sensacional. E essa palavra, ela vai nos mostrar, vai mostrar essa soberania, essa excelência da pessoa de Cristo, do nosso Senhor. Nessa palavra, várias doutrinas são colocadas aqui. Nos ministram e nos confortam, traz pra gente um conforto e uma segurança que os que não são cristãos, aqueles que não têm Cristo como Senhor e Redentor, sentem-se totalmente desprovidos, sem segurança. Mas nós, cristãos que temos esse Senhor, temos a segurança. E nessa passagem a gente vai perceber isso. Presta atenção só comigo. Lembra que nós falamos ali que Paulo estava querendo que o povo tivesse o conhecimento, porque um gnosticismo, um neoplatonismo estava sendo imposto ali sobre aquele povo de Colossos. Uma falsa doutrina estava sendo colocada ali, o povo estava adquirindo um certo entendimento que através do conhecimento eles conseguiriam ter total poder e sabedoria. O homem por si só, ele conseguiria chegar num nível maior. E eles criam que Cristo não era Deus. Cristo era um homem que tinha chegado nesse nível de conhecimento. E nós devíamos se espelhar em Cristo para que adquiríssemos também este conhecimento, essa gnose, esse gnosticismo. Então aqui vai entrar em várias questões de idolatria, adoração, culto ao homem, culto aos anjos e várias outras coisas. E a gente percebe aqui que logo no verso 13 ele fala, ele nos libertou, porque ele está falando com a igreja, ele está falando com os colossenses, que ele tem prazer em falar. Ele nos libertou do poder das trevas. Quem é esse que nos libertou do poder das trevas? Esse Cristo, que eles dizem que é um homem que adquiriu simplesmente o conhecimento. Não, ele tem poder de nos libertar das trevas, nos transportou, ele nos tirou dessas trevas e nos trouxe para a sua luz. Ou seja, ele nos transportou para o reino do Filho amado. Quem é o seu Filho amado? Quem é o Filho amado do Pai que nós falamos ontem? O nosso Cristo Jesus, o nosso Senhor e Redentor. E aí ele vai falar do reino do seu Filho amado, em quem temos redenção e remissão dos pecados. A primeira coisa que nós vemos aqui, o Pai ama poderosamente o Filho, o Pai ama abundantemente o Filho, o Pai ama de forma sobrenatural o Filho. E da forma como ele ama o Filho, por intermédio da redenção, do sacrifício salvífico de Cristo em nós, eu e você agora somos amados pelo Pai. Eu e você agora somos acolhidos e recebemos esse amor. Talvez você está se sentindo
Poxa, ninguém liga para mim, ninguém me dá atenção, ninguém me ama. Ei, Deus enviou seu Filho a esse mundo para morrer por mim e por você. Deus enviou seu Filho para esse mundo para ser colocado na cruz, no madeiro e tomar sobre ele todo o escrito de dívida que estava sobre mim e sobre você. O que isto quer dizer é que eu e você agora somos olhados pelo Pai não como aquele que merecia a morte, não como aquele que merecia a cruz, não como o pecador, mas agora nós somos olhados através da pessoa de Cristo. Nós somos vistos pelo Pai através da pessoa de Cristo. O amor nos alcança, o amor chega até nós, o amor chega em mim e em você. Então, nós temos a redenção. Verso 14, nós somos remidos dos nossos pecados. Isso não nos faz melhor do que os outros. Isso só nos lembra que eu, sendo o maior dos pecadores, merecia sim a morte. Nós merecíamos a morte. Mas pela graça, lembra que nós falamos ontem? Pela graça de Cristo. Pela graça, por intermédio desse Senhor piedoso, desse Senhor amoroso, ter colocado-se no nosso lugar, nós hoje somos remidos de todo pecado. Todo escrito de dívida foi apagado. Todo escrito de dívida foi apagado. E aí, verso 15, ele vai entrar agora justamente para tentar mostrar para os colossenses que essa falácia que estão dizendo aí, que Cristo é um homem simplesmente, que Cristo é um homem como nós, porque o neoplatonismo ele vai separar, ele vai fazer distinção justamente do quê? Da carne, da matéria e do mundo espiritual. Vai fazer uma distinção. Vai dizer que a matéria não tem como acessar o mundo espiritual, porque ela é corrupta, ela é podre. E aí, porque Cristo é homem, 100% homem, então ele não consegue chegar. Ele tem um conhecimento, ele tem uma gnose, ele chega a um ponto de conhecimento, mas ele não é Deus. E Paulo vai quebrar todo esse pensamento, ele vai começar a desconstruir todo esse pensamento agora aqui, porque ele vai falar o quê? Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. O que isso significa? O que isso quer nos dizer? Isso quer dizer que Cristo Jesus é a imagem de Deus. Esse Deus que vocês não conseguem acessar, esse Deus que vocês não têm resposta, esse Deus que vocês acham que não tem como acessar, o Criador de todas as coisas, é muito longe, é um ser espiritual que nenhum homem por si só consegue chegar até ele. Ele só pela sua gnose, ele consegue ter uma certa revelação, mas ele não chega a ser, ele não consegue acessar esse mundo espiritual. Ele precisa dos anjos, ele precisa da adoração aos anjos, ele precisa da adoração pagã para poder chegar. O que Paulo está falando aqui aos Colossenses, já está dizendo para eles, é dizendo que ele é a imagem do Deus invisível. O Deus que ninguém vê, o Deus que ninguém consegue enxergar, o Criador de todas as coisas, Cristo Jesus é a imagem. Cristo Jesus é a revelação daquilo que estava, certamente, obscuro. A sombra que eu só enxergava. Porque no Antigo Testamento eu só enxergava a sombra. Eu não conseguia entender Cristo. Eu não conseguia perceber Cristo pleno. A sombra vinha. A sombra vinha. É como se alguém estivesse atrás de mim aqui agora e eu não conseguisse enxergar. Mas a luz, a iluminação mostrasse apenas a sombra dela. Mas através de Cristo agora eu posso enxergar Deus. Através de Cristo eu posso entender e compreender Deus. Através de Cristo eu posso de fato ter a ciência da divindade, ter a ciência do poder, da soberania de Deus. Então ele vai falar que ele é a imagem e o primogênito de toda a criação. Por que primogênito de toda a criação? O que ele está querendo dizer? Será que ele é o primogênito porque ele é gerado de Deus? Será que ele é primogênito porque ele veio depois de Deus? Não.
O primogênito aqui é que ele é o primeiro. O primogênito aqui é que ele veio primeiro diante de todas as coisas. O primogênito aqui significa que ele é Deus. Ele é igual a Deus. Sobre ele há toda a divindade, todo o poder, toda a soberania. E Paulo vai dizer isso aqui mais para frente. Nós vamos compreender isso aqui, nós vamos ter esse entendimento mais completo aqui na frente. Então olha só o que está dizendo para a gente aqui. Que ele é o primogênito de toda a criação, pois nele, olha isso, verso 16, acompanhem comigo. Pois nele foram criadas todas as coisas. Olha esse verso que maravilhoso. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Cristo é o Criador de tudo. Gênesis 1. Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas. A terra era sem forma e vazia. Então Deus começou a criar pelo haja. Pelo haja, Deus começou a criar todas as coisas. Quem é o haja? O haja, João 1:1. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Quem é esse? Quem é esse verbo? Deus, Cristo Jesus, o verbo encarnado, ele estava lá, fazendo todas as coisas, criando todas as coisas. Então ele vai dizer, ele estava criando todas as coisas nos céus, lembra comigo? Nos céus e sobre a terra, as visíveis, tudo que a gente vê, tudo que a gente enxerga, tudo que os meus olhos veem, e as invisíveis, tudo aquilo que eu não vejo, tudo aquilo que está em oculto, tudo aquilo que está nas regiões celestiais. Ele vê todas as coisas, ele enxerga todas as coisas e ele criou todas as coisas. Sejam tronos, Rei dos reis, Senhor dos senhores, sejam todos os tronos. Sejam soberanias, os governantes, os senhores, quer principados e potestades, entre parênteses. O que Paulo está querendo dizer aqui agora? O que estava acontecendo em Colossos era que, para que você entendesse, chegasse a um pleroma, uma certa plenitude de conhecimento, você precisava adorar anjos. Porque o homem, como eu disse, a matéria, por ela ser impura, ela não consegue chegar aos céus, ela não consegue se conectar ao mundo espiritual. Ela precisa de um intermediador. Quem é esse intermediador? Para eles, é os anjos. Então eu preciso adorar anjos, eu preciso cultuar aos anjos, eu preciso cultuar. Porque os anjos vão me trazer acesso. Eles conhecem as coisas espirituais, mas eu não conheço. Mas aqui, olha só o que Paulo está querendo dizer. Paulo está querendo dizer que ele é o Criador. Ele criou todas as coisas. E ele criou os principados e potestades. Lembra que eu falei que essa carta foi escrita junto com Efésios? Lembra Efésios 6, o que ele fala de principados e potestades? Dos anjos, dos demônios. Cristo é o Criador de todas as coisas. Todos os anjos, todos os seres foram criados por Cristo. Cristo é o Criador. Então ele está ele está acima dos anjos. Nenhum anjo, nenhum ser celestial tem maior poder do que esse Cristo. Nenhum ser celestial é maior do que a pessoa de Cristo. Ele quebra aqui esse gnosticismo. Esse gnosticismo que estava começando ali naquela região de Colossos. Ele começa agora a quebrar essa ideia de que Cristo é um homem natural, Cristo é um homem como nós. Ele não é simplesmente homem, ele é 100% homem, sim, mas ele é 100% Deus. Porque ele se esvaziou. Nós vamos entrar aqui no verso 18, mas olha só, Filipenses, que é uma das cartas também da prisão, Paulo vai falar sobre a kenosis de Cristo.
Anderson, o que é kenosis de Cristo? Do termo grego é a humilhação de Cristo. Cristo sendo Deus, Cristo sendo a divindade, Cristo sendo Deus, se esvaziou de si mesmo e se colocou em forma de servo. Pensa, ele se reduziu a tal ponto de, através do Espírito Santo, ser colocado no ventre de Maria. A sua humilhação, a tamanha humilhação, que ele precisou ficar num ventre por 9 meses praticamente, porque ele precisou ser humilhado a tal ponto que ele precisou ser carregado, precisou ficar por quase 30 anos em silêncio, esperando o momento certo. Cristo Jesus se esvaziou ao tal ponto que se colocou no madeiro por mim e por você. E por causa dele, verso 14, temos a redenção e remissão dos nossos pecados. Cristo de toda autoridade e poder, esse Cristo que se humilhou dessa forma. E aí eu te pergunto, meu irmão, por que nós queremos tanta exaltação? Por que nós buscamos tanta exaltação? Se Deus, sendo Deus, se esvaziou de si mesmo. Se Deus, sendo Deus, se humilhou. Por que eu e você queremos tanto tirar proveito e ser maior do que os outros, aparecer mais do que os outros? Nós aprendemos através da oração ali de Paulo ontem a importância de nós estarmos em comunidade, de nós compartilharmos, que nós fomos chamados para viver nessa unidade entre os irmãos. Então Paulo aqui começa a mostrar para a gente que Deus sendo Deus, lembra que eu disse? Paulo, apóstolo de Cristo. Algum momento de ontem para hoje nós falamos da pessoa de Paulo? O que Paulo está falando é desse Deus, é desse Cristo. O que eu e você fomos chamados para falar de Cristo. Exatamente, Lucas. Que ele cresça e que eu diminua. Assim como João Batista falou, que ele cresça e que eu diminua. Esse contexto é exatamente quando os discípulos de João Batista chegam para João Batista e falam assim: João, ele já está batizando, os seus discípulos estão batizando, ele está se colocando maior do que você. Então João Batista vai dizer, João Batista entende a mensagem. O que importa é que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. Eu não fui chamado para tomar o lugar de ninguém. Eu não fui chamado para tomar o lugar de ninguém. Eu fui chamado para pregar as boas novas. O evangelho. E que evangelho é esse? Qual é o verdadeiro evangelho, Anderson? Qual é o verdadeiro evangelho, meus irmãos? O verdadeiro evangelho se chama Cristo Jesus. Cristo Jesus. Jesus Cristo. Jesus Cristo, aquele que veio dos céus, se esvaziando de si mesmo, se colocando em forma de servo nesse mundo, se entregando no madeiro, pagando todo escrito de dívida que era minha e sua. E agora, depois de tudo consumado, depois de tudo pago, depois do sacrifício na cruz, ele está à direita de Deus Pai no trono. Então ele vai falar aqui no verso 18. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça. De quem? De quem ele é o cabeça? O cabeça desse corpo. O cabeça dessa unidade que nós temos, que é a igreja. A igreja de Cristo Jesus. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio. Então ele vai reforçar de novo. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para ter a primazia de todas as coisas. Agora, o que ele está querendo nos dizer aqui como primogênito entre os mortos? Porque ele está falando aqui
sobre algo muito importante. Algumas traduções, vocês vão ver, ele é o primogênito da ressurreição. Mas Anderson, no Antigo Testamento e até no Novo Testamento, antes da morte de Jesus, antes da morte vicária de Jesus, nós vemos que outras pessoas morreram. Nós vemos Lázaro, nós vemos a menina, né? Que é onde Cristo fala Talita cumi. Nós vemos tantas pessoas que morreram e ressuscitaram. A diferença da morte dessas pessoas, da ressurreição dessas pessoas, está que a ressurreição delas, na verdade, foi uma sobrevida. Elas estavam mortas nesse mundo e voltaram para esse mundo. Estão nesse mundo natural. Eles tiveram uma sobrevida. Elas literalmente ressuscitaram para ter a continuidade aqui. Mas futuramente, posteriormente, tanto Lázaro como a menina e tantos outros que ressuscitaram, morreram. Morreram. Eles tiveram ali uma sobrevida, mas morreram. Agora Cristo trouxe a ressurreição eterna. A ressurreição espiritual. Aqueles que estão em Cristo não passarão pela segunda morte. Porque essa ressurreição venceu a morte. Tragada foi a morte. Tragada foi a morte. Essa ressurreição trouxe vida eterna. Por isso, a nossa gnose em Cristo faz-nos entender que há propósito sobre as nossas vidas. Nós temos um futuro certo. A nossa esperança é certa. Nós temos certeza e convicção. Nós esperamos por algo certo. Eu não tenho dúvida daquilo que eu espero. Eu sei para onde eu vou. Eu sei por que eu fui chamado. Nós sabemos, irmãos, nós sabemos por que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para trazer a glória de Cristo. Porque nós não somos mais desse mundo, a nossa patente não está mais aqui. A nossa patente não está mais aqui. A nossa patente pertence a esse reino eterno. A nossa cidadania é desse mundo, desse reino eterno. E é isso que nós temos que ter como convicção em nossas mentes. É essa que deve ser a nossa verdadeira esperança. A esperança do cristão é: Maranata, ora vem, meu Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Então, verso 19. Nós vamos aqui agora, porque Deus achou por bem que nele residisse toda plenitude. Aqui, plenitude no grego, pleroma, todo saber, todo conhecer, toda revelação, tudo que subsiste, tudo que você pode imaginar ou pensar, tudo subsiste em Cristo. Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Em Cristo está todo pleroma, toda plenitude, tudo está em Cristo. Tudo emana de Cristo. Tudo veio por intermédio de Cristo. Cristo é o centro. Cristo é o centro. E a mensagem dessa palavra, a teologia dessa mensagem de hoje é cristocêntrica. Cristo é o centro de todas as coisas. Quebrando toda essa ideia gnóstica, toda essa ideia neoplatônica do pensamento antropocêntrica, que é do homem, do pensamento do homem, que o homem é mais importante, que o homem, conhecendo a si próprio, pelo seu próprio conhecimento, vai saber alguma coisa. Não, a mensagem diz aqui, a mensagem é clara. Cristo é o pleroma, é o saber, é o conhecer, é a luz do mundo, é a revelação de todas as coisas, é a imagem do Deus vivo. É em Cristo que eu tenho a revelação verdadeira, o verdadeiro conhecimento. Quais são as suas dúvidas, meu irmão? Quais são as suas incertezas, meu irmão? Por que você está abatido? Por que você está tão triste? Em Cristo está a resposta. Em Cristo Jesus está todo o pleroma.
Toda a resposta está em Cristo. Ele é a plenitude. Ele é a plenitude. Que plenitude é essa? Em que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Cristo Jesus, pelo seu sangue, Cristo Jesus sendo todo esse pleroma, Cristo Jesus sendo toda a plenitude, Cristo Jesus sendo o Criador de todas as coisas, Ele se esvaziou e se colocou no madeiro, para que o seu sangue substituísse todos aqueles que nele creem, todos aqueles que nele creem, todos aqueles que estão nele, todos aqueles que pertencem a ele, agora são libertos. Cristo nos reconcilia, Cristo nos redime de todo o pecado, de todo o juízo. Lembra como eu disse? Se Deus viesse com juízo sobre as nossas vidas, como eu disse ontem, se Deus viesse com juízo sobre minha vida e sobre a sua vida, o que aconteceria? Nós merecíamos a morte, nós merecíamos o fogo eterno, mas, por intermédio desse amor tão maravilhoso, tão poderoso, eu e você agora podemos receber a salvação. Eu e você temos direito à salvação por intermédio deste Cristo. Aqueles que estão nesse Cristo, aqueles que vivem por esse Cristo. Amém? Então, ele nos reconciliou. E aí, verso 21, ele vai falar aqui pra gente: e vocês, e nós. Então, até aqui, ele está falando da pessoa de Cristo. Até aqui, ele está mostrando a divindade de Cristo, quebrando toda essa ideia gnóstica, toda essa ideia neoplatônica, que o homem por si só, pelo seu próprio conhecimento, a adoração aos anjos, tal, ele está destruindo todo esse sofisma, todo esse pensamento errôneo, e está trazendo uma revelação que em Cristo está toda a plenitude. Em Cristo está a verdadeira luz, a verdadeira confiança, a verdadeira salvação. E aí, ele vai dizer no verso 21 agora: e vocês, que no passado, por que ele está dizendo no passado? Porque ele está considerando como irmãos, ele está considerando aquela igreja, os colossenses, como seus, como pertencentes da igreja, como corpos da igreja, como membros, células que estão ali, que formam o corpo de Cristo. Então ele está dizendo: e vocês, que no passado eram estranhos, não conheciam isso, não tinham, eram inimigos do quê? Da gnose. Eram inimigos desse entendimento. Eram inimigos do entendimento. Olha só, pelas obras más que praticavam. Pelas obras más que nós praticávamos. Porque a nossa natureza era uma natureza pecaminosa. A nossa natureza era uma natureza de impiedade. Então a gente não conseguia fazer o que era bom. Paulo vai falar isso lá, vai tratar sobre isso em Romanos 7. Onde o homem não consegue, o homem por si só, ele precisa dessa manifestação do Espírito, ele precisa dessa ação do Espírito para que haja uma metanoia sobre ele, para que haja uma conversão e ele consiga mudar. Nós precisamos ter uma metanoia, e essa metanoia não vem de nós mesmos. Essa metanoia vem através do Espírito Santo, dessa ação que começa onde? Na cruz, em Cristo Jesus, que é o pleroma. Então, nós éramos inimigos do entendimento, por causa do quê? Das obras más que praticávamos. Porém agora eu e você que estamos em Cristo Jesus, agora
Ele nos reconciliou. Nós agora somos amigos, nós somos pertencentes a essa família. Nos reconciliou. Nos reconciliou aonde? Aonde? No corpo da sua carne. Por que o corpo da sua carne? Ele é o cabeça. Se ele é o cabeça da igreja e nós somos o corpo, ele reconciliou. Há algo místico acontecendo aqui. Mas que algo místico? Algo sobrenatural, algo que eu não consigo entender pelo meu próprio entendimento. Eu preciso só através do Espírito Santo para eu ter... É algo sobrenatural que está acontecendo. Nós agora estamos conectados, enraizados. Lembra que ontem nós falamos do fruto da videira? Nós agora somos frutos e estamos nessa videira, conectados a essa videira. A essa videira. Que quem é o cabeça dessa videira? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Nós estamos conectados a Ele. Nós somos pertencentes a Ele. Nós fazemos parte do seu corpo, do corpo da sua carne. Mediante o quê? Mediante a sua morte, o seu sacrifício. Paulo vai falar aqui. Mediante a sua morte. Para apresentar. E aí, olha isso. Para apresentar a igreja, para apresentar a todos os outros, nós como santos, santos inculpáveis e irrepreensíveis. Nota, irrepreensíveis. Sabe do que ele está querendo nos mostrar aqui? Sabe o que ele está querendo nos apresentar? É que, como eu falei ontem, as boas obras, elas não vêm para que eu seja salvo. Na verdade, as obras são consequências da minha regeneração, da transformação de Cristo em nossas vidas. Porque agora eu sou salvo, porque agora eu sou liberto, porque agora eu não pertenço mais àquele mundo de erro, aquele mundo de equívoco. Agora, como eu faço parte, que eu fui chamado para onde? Para o reino do Filho do seu amor, para o reino do Filho amado, para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora, nós cada vez mais exercemos a obra de amor, de zelo, de compaixão. Então cada vez mais nós damos frutos, como nós estudamos ontem, nós frutificamos, multiplicamos o amor de Cristo aos nossos irmãos, à nossa casa, aos nossos familiares, depois aos nossos amigos, à nossa igreja, à nossa comunidade, aos nossos vizinhos, no nosso trabalho, aonde eu estiver, aonde Deus me enviar. Agora eu sou luz, eu pertenço a essa família. Então cada vez mais nós somos santificados e somos irrepreensíveis. Por que irrepreensíveis? Por que ele está apontando essa irrepreensividade? Por que ele está falando sobre isso? Porque a gente não volta atrás, a gente não retrocede. Não tem como mais retroceder, não tem como eu voltar para trás. Não tem como eu desistir disso. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Já nasceram de novo. E não tem como voltar mais. Nasceram nesse pleroma. Nasceram nessa plenitude em Cristo Jesus. Nasceram. Então, ele vai falar, verso 23, ele vai falar, se é que vocês permanecem na fé. Por que Paulo está citando esse texto agora? Se é que vocês permanecem na fé. Primeiro ele diz que vocês já não são mais. Vocês eram inimigos, agora vocês são amigos. E por que ele vai dizer se é que vocês permanecem na fé? Porque por mais que Paulo tem certeza que todos aqueles que estão em Cristo serão salvos, serão libertos, têm redenção, não tem como ele saber que todos que estão em Colossos, de fato, estão em Cristo. De fato, têm a redenção. Então ele vai fazer uma exortação. Se é que vocês estão na fé. E uma nota aqui que nós temos que fazer. O que significa a fé? Lembra que nós falamos da tríade que o cristão tem que ter? Fé, esperança e amor. Paulo vai tratar em todas as suas cartas. Fé, esperança e amor. Certo? A fé, a esperança, eu tenho convicção que chegará. O amor, eu tenho que amar o meu próximo. Assim como Cristo me amou, mesmo eu não merecendo nada. O amor não é algo retributivo. O amor, na verdade, é algo que doação, sacrifício. Agora, o que a fé significa? Hebreus 11 vai falar
vai tentar nos explicar a fé, mas a fé ela vem do contexto hebraico que significa emuná. E o que essa palavra quer dizer? Fidelidade. Nota, irrepreensíveis. Fidelidade, obediência, devoção. Todos aqueles que têm fé são fiéis. A fé é uma ação, um dom de Deus. Efésios 2 vai falar que é o dom de Deus. É dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Isso é dom de Deus. Efésios 2:8. Isso é dom de Deus sobre as nossas vidas. Por quê? Eu não consigo ser fiel sozinho, eu preciso da redenção. E a fé ela é fortalecida onde? Na palavra. Na palavra. Na palavra. Na palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra. Romanos 10, quando eu entendo a palavra me fortalece, a palavra me faz permanecer, a palavra me faz entender. Por isso, os cristãos eles são fiéis e irrepreensíveis. Por isso nós devemos buscar essa irrepreensibilidade. Nós devemos buscar essa fidelidade. Nós devemos ser fiéis a Cristo. Fiéis a esse pleroma. E não se deixando afastar do quê? Da esperança. Qual é a esperança que nos está proposta? A esperança da redenção, a esperança do reino do seu Filho amado. Do reino do seu Filho amado, que vocês ouviram, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Toda criatura debaixo do céu. Outro parênteses. De alguma forma, todos, em algum momento, vão ser colocados à frente com a mensagem de Cristo. Vão ser colocados à frente com a mensagem do Evangelho. A diferença é aqueles que vão seguir, vão ter essa fé de fidelidade, de buscar diariamente se santificando e se restaurando em Cristo, ou daqueles que não estão em Cristo. Ou daqueles que preferem, pelo seu autoconhecimento, pelo seu próprio entendimento, pela sua própria revelação, ter o resultado, obter o conhecimento, pela sua própria vontade de viver as coisas, pelos seus próprios desejos. Mas nós temos o pleroma, temos o conhecimento agora. Em Cristo nós temos a verdadeira gnose, o entendimento de entender que algo eterno não é passageiro. Deus está nos caminhando para algo eterno. Em Cristo temos a segurança. Por isso, em Cristo, nós sabemos quem somos, por que viemos e para onde vamos. Só em Cristo a gente tem essa resposta. Filosofia, ciência. Por muitos anos, a filosofia, a ciência, ela foi teocêntrica. Deus era o centro de todo saber e conhecimento e eles partiam daí a revelação. Mas, infelizmente, a filosofia, principalmente século XVI e XVII, trouxe uma ideia antropocêntrica, uma ideia que o próprio homem, a revelação do homem, explica todas as coisas. Pelo iluminismo, que através do conhecimento nós somos iluminados. Não, o verdadeiro conhecimento que nos ilumina, Paulo está aqui nos ministrando, é que o verdadeiro conhecimento que nos ilumina é a pessoa de Cristo Jesus. É a Cristo Jesus, somente Cristo que pode nos iluminar, somente Cristo, por intermédio de Cristo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então Paulo vai finalizar dizendo que por toda essa mensagem, por causa disso, por causa deste evangelho, do evangelho de Cristo Jesus, ele se torna ministro. Por quê? Pela primeira vez Paulo vai falar da vida dele. Pela primeira vez Paulo vai falar sobre ele.
O que ele está dizendo dele? Ele está dizendo que ele é um cara alto, um cara forte, que ele é um empresário de tendas, que ele... Não! Ele está dizendo que é por causa de tudo isso que ele se tornou ministro. Que o propósito fundamental da vida de Paulo e o propósito fundamental de todos nós cristãos é glorificar a Deus. O princípio primeiro de todo cristão é glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Trazer a glória de Cristo. Pessoas estão desamparadas. Pessoas estão sem saber as respostas. Pessoas estão sem saber para onde vão. Pessoas não sabem o porquê da existência delas. Ficam desesperadas. Muitos adolescentes hoje ficam desesperados, se comparam às pessoas da mídia, se comparam aos blogueiros de hoje, dizendo por que eu não tenho isso, por que eu não tenho aquilo, por que não tem a revelação, não tem esse entendimento de quem elas são e para onde elas vão. Quando olhamos para Cristo, temos a resposta de todas as coisas. Somente em Cristo há a verdadeira resposta. É essa mensagem que Paulo está falando aos Colossenses. E é essa mensagem que também Paulo fala nos dias de hoje para as nossas vidas. Eu e você precisamos entender isso, que somente em Cristo está a verdadeira resposta. Cristo é Deus. O que nós aprendemos dessa mensagem? Cristo é Deus. Cristo é Deus. E por isso, deixe Ele ser o Deus da sua vida. Deixe Ele ser o Deus da sua vida. Cristo Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Redentor. Por causa do seu sacrifício, agora Deus olha para nós através do seu Filho amado. Por intermédio do seu Filho amado, agora também nós somos amados. Também nós somos amados. E podemos clamar e dizer: Abba, Pai. Ah, meu paizinho. Ah, meu Pai querido. Ah, meu Pai. Porque Ele nos reconhece como seus filhos. Não mais como criatura, mas como filhos. Como filhos. Por isso, eu quero deixar uma mensagem de um dos reformadores na Reforma, que disse assim: somos de Deus. Portanto, vivamos e morramos para Ele. Somos de Deus. Permitamos que a sua sabedoria e vontade governe todas as nossas ações. Todas as nossas ações. Somos de Deus. Em harmonia com isso, que todas as partes de nossa vida se empenhem por Ele, como nosso único alvo legítimo. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a mensagem de João Calvino. Por isso é importante nós buscarmos nele, se deleitarmos dele, clamarmos para que ele nos conduza, para que ele nos revele todas as coisas, para que ele nos fortaleça. Amém, gente? Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção, né? Mais uma noite. Vou encerrar por aqui o texto de hoje. Hoje nós aprendemos sobre essa teologia cristocêntrica, a excelência de Cristo. Amanhã nós vamos entrar então agora na teologia da missão cristocêntrica, essa missão cristocêntrica, a importância da gente exercer a nossa vida, trabalhar em favor de Cristo Jesus. Amém? É o chamado de Paulo e é o chamado de todos os colossenses e é o chamado de nós para os dias atuais. Amém, gente? Glória a Deus. Que bênção estar com cada um de vocês. Eu vou finalizar com uma oração agora. E aí, logo depois disso, todos que estão aqui na live, vai lá na minha última foto, marca quantas vezes você conseguir. Você vai colocar lá: eu quero o livro. Daqui a pouco eu vou fazer o sorteio.
Olha só, Ego Transformado. Cara, esse livreto é sensacional. De Timothy Keller, ele vai falar sobre o nosso ego. Sobre o nosso ego. É muito, muito sensacional esse livro. É muito importante para os dias de hoje. Ele vai falar justamente que todos nós temos o ego inchado e o ego vazio. E esses dois egos são pecado. E sabe quem ele vai usar como fundamento e base? O apóstolo Paulo. A gente não pode esquecer nessa carta que a gente acabou de ministrar aqui e falar e estudar junto, a gente não pode esquecer. Paulo está falando tudo isso com harmonia, com zelo, com empolgação, com vibração. E aonde ele está? Ele está preso. Ele está preso, gente. A gente nunca pode esquecer disso. Paulo está preso e tem compaixão e está ministrando os seus irmãos lá em Colossos. Está dando força para os meus irmãos lá em Colossos. A gente não pode esquecer dessa situação. Por isso, qual a maior dificuldade que você está passando? Cristo Jesus, o pleroma, pode trazer a alegria necessária para você superar todas as adversidades que você passa. Para você vencer todas as adversidades, porque na cruz ele já venceu tudo. Na cruz ele já venceu todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Eu vou orar. Aí eu converso um pouco com vocês e a gente finaliza. E depois, às 11h10 eu encerro. Quem colocou lá na foto, colocou. Quem não colocou, já foi, acabou. Amém? E amanhã, às 22 horas, estamos juntos. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite especial, por esse entendimento, Pai, ó Senhor, da supremacia de Cristo, Senhor, da obra redentora em Cristo Jesus. Ele é o nosso pleroma, Ele é a plenitude de todas as coisas, nele está a resposta de todas as coisas, Senhor. Ele criou todas as coisas, Pai, Ele criou todas as coisas, Ele é o verbo encarnado, Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega. Por isso, Senhor, todas as respostas estão em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, todas as respostas então estão na pessoa de Cristo Jesus. Por isso, Cristo, nós clamamos. Revela-nos cada vez mais a nós, através da Tua palavra. Ó Senhor, nos coloca, Senhor, cada vez mais dispostos a ouvir da Tua palavra, a estudar a Tua palavra. Ó Senhor, assim como Paulo nos exorta a adquirir esse conhecimento através da palavra da verdade, que nós possamos cada vez mais ser desejosos a essa palavra, Senhor, no nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos que estão na sua casa, que eles sintam-se confortáveis em Cristo Jesus, que eles sintam todo o poder que emana do Senhor Jesus, que o Teu Espírito os fortaleça, os aqueça, de tal forma que independente da adversidade, do momento que eles estão enfrentando, eles possam ser luz, assim como Mateus 5 fala que eles possam ser luz do mundo e sal da terra, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, obrigado mais uma vez e nos dê uma noite de paz, no nome de Jesus. Amém. E amém, glória a Deus, gente, que bênção, que alegria estar com vocês, que alegria, que prazerzão. Obrigado por vocês terem acompanhado, não esquece, amanhã às 22 horas a gente começa mais uma parte desse estudo que vai se encerrar lá na terça-feira que vem, então a gente só vai parar no sábado e domingo, amém? E obrigado aí, valeu Du, valeu Marcinho, valeu Mara, valeu Carol, Caru, aleluia, saudade dos seus doces. Valeu, Amós, valeu, Flavião, valeu, Ju, glória a Deus. Manda um abração pro Márcio, para as crianças, valeu, Ivete, valeu, o Márcio aí, ó, aí, glória a Deus, valeu, Jefferson, obrigado, gente, por estar junto comigo, obrigado por passar esses dias comigo aqui, tem sido uma bênção. Valeu, Marcião, valeu, Márcio, valeu, Marcelão. Valeu, Lucas. Abraço para todo mundo lá, né, em Brasília, hein? Glória a Deus, tá? Vou encerrar a live agora e que vocês cada vez mais sejam fortalecidos nessa fé. Marca lá na foto, daqui 10 minutos eu encerro os comentários, certo? Então marca o quanto você conseguir. Deus abençoe, fiquem na paz de Cristo, no nome de Jesus. Amém, amém. Tchau, tchau.